Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma bolsa que eu fiz com barbante número 3 e agulha número 3 também. Ela você pode usar o material que você quiser. O único detalhe é que quanto mais grossa a sua agulha ou o seu fio, maior ela vai ficando. Vamos ver como faz? Essa peça nós começamos com o laço mágico, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vamos repetir 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós queremos 4 lados nessa carreira. Puxo o laço mágico. Final da carreira, faço uma correntinha e fecho com um ponto baixo. Daqui mesmo, eu já vou iniciar a segunda carreira fazendo 3 correntinhas e um ponto alto em cima desse ponto baixo que eu acabei de fazer. Aí eu sigo fazendo esses 3 pontos altos de base, porque as 3 correntinhas de início de carreira, assim, sempre equivalem a um ponto alto. E a quina, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí as laterais dessa carreira são sempre. No meio, eu repito os 3 pontos altos e na quina, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E novamente, 3 pontos altos nos 3 pontos altos de base. E na lateral, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Chegando na minha última lateral, faço os 3 pontos altos de base. E aqui na correntinha eu faço os 2 últimos pontos altos que faltaram. Da lateralzinha, da quina, né? Que são sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui eu tinha só os 2 pontos altos. E eu vou repetir o final de carreira. Uma correntinha e fecho com um ponto baixo. E aí, novamente, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e um ponto alto em cima do ponto baixo que eu acabei de fazer. Nessa carreira, eu vou acompanhar esses 7 pontos altos que eu tenho de base. Na quina, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Chegando no final dessa terceira carreira, depois de ter feito os 7 pontos altos no centro e as quininhas de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, eu já fiz aqui os meus 2 últimos pontos altos da carreira e aquele mesmo final, uma correntinha e fecho a carreira com um ponto baixo na terceira correntinha inicial. E agora eu vou seguir fazendo assim várias carreiras, sempre com esse início de carreira de 3 correntinhas e um ponto alto, e o final, como eu acabei de mostrar para vocês, acompanhando quantos pontos eu tiver no centro
na carreira anterior e a quina com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou fazer essa repetição até chegar a um tamanho que eu ache bom para o fundo da bolsa. Meus amores, voltei com 13 carreiras prontas, iniciando a 14ª, para mostrar como vai ficando. E para comentar que essa peça ela vai variar de tamanho conforme o fio e a agulha que você usar. Quanto mais grosso o fio ou a agulha, menos carreiras você vai precisar para chegar no tamanho do fundo da bolsa, o tamanho que você quer para o fundo da sua bolsa. Seus lindos, eu acabei deixando o fundo da bolsa com as 14 carreiras e aqui eu tenho 27 centímetros. Nessa carreira da bolsa, a gente vai precisar de uma matemáticazinha que eu vou explicar. Se você tiver dificuldade, me procura que eu te ajudo. Aqui eu tenho 55 pontos. Eu vou diminuir 3, que vão ser os 3 centrais, então eu fico com 52. E desses 52 pontos, eu vou fazer os primeiros 26. Fiz 26 pontos altos, vou pular os meus 3 centrais e faço 26 pontos altos. E a quina eu mantenho com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E em todas as laterais eu vou fazer isso. Aqui no meu caso, como eu tenho esse número de pontos, eu faço 26 pontos altos, pulo 3 centrais e faço 26, que totaliza os meus 55 que eu tenho dessa lateral. E as quinas eu mantenho com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Meus amores, uma observação importante. Quem está fazendo com fio diferente do meu e fez um número diferente de carreiras, vai dar alteração no número de pontos. Se isso aconteceu contigo, não tem problema. Você faz aí a sua divisão para o número de pontos que você tem, que vai dar certo. Você se baseia no tamanho que você quer para o fundo da sua bolsa e faz quantas carreiras forem necessárias para chegar a esse tamanho. E aí você conta quantos pontos você tem na lateral, diminui 3 e faz como eu expliquei ainda há pouco. Uma metade desses pontos que sobraram de um lado, pula os 3 centrais e a outra metade do outro lado. Se tiver alguma dificuldade, me procura. Então, seguindo com a bolsa, fechei a carreira com uma correntinha e um ponto baixo, e a partir dessa carreira seguinte, a gente passa a ter 3 pontos altos na quina. Então, eu faço 3 correntinhas e 2 pontos altos em cima do ponto baixo que eu acabei de fazer. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Quando estiver chegando lá no meio, eu volto para mostrar para vocês a sequência. Chegando no meio da carreira, eu vou pular os 4 pontos altos centrais. Então, são 2 de um lado do meio da carreira e os 2 do outro lado do meio da carreira. E aí eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá próximo à quina. Cheguei aqui no final da lateral, pulo os 2 últimos pontos, faço 2 correntinhas e chegando na minha quina eu faço 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. E em todas as minhas outras laterais eu vou manter essa distribuição. Eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, sigo com os pontos altos da carreira anterior até chegar ao meio, pulo os 2 últimos pontos de uma lateral e os 2 primeiros da outra lateral e vou repetir. Fiz toda a volta, como eu expliquei para vocês. E aí finalizo a carreira fazendo meus 3 pontos altos, uma correntinha e finalizo a carreira com o meu ponto baixo lá na terceira correntinha inicial da carreira. E inicio a carreira seguinte com 3 correntinhas e 2 pontos altos no ponto baixo que eu acabei de fazer. Aí agora aqui nós fazemos 4 correntinhas e um ponto baixo na correntinha da carreira anterior. E aí faço 4 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base,
E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até 2 antes desse espacinho do meio dessa lateral. Já já eu mostro para vocês. Cheguei aqui no meio da minha primeira lateral dessa carreira e, como eu falei para vocês, paro nos 2 últimos pontos antes do meio e pulo os 2 primeiros da outra metade. E sigo fazendo em pontos altos, um para cada ponto de base. Lembrando que quem estiver fazendo com um fio bem grosso vai ter poucas carreiras nesse processo. Esses pontos altos vão diminuir bem rápido e isso não é um problema. A sua bolsa vai ficando proporcional. A lateral dessa segunda carreira com as correntinhas vai ficando assim. Lembrando que nessa carreira nós temos 3 pontos na quininha. Esse foi o início da carreira. As outras quinas vão ficando assim. E a cada carreira eu vou tendo mais um arquinho e menos 4 pontos altos. Já já, na sequência, vocês vão entender do que eu estou falando. Seus lindos, eu termino a carreira com 3 pontos altos na última correntinha, a mesma uma correntinha, fechando com um ponto baixo na terceira correntinha inicial da carreira. A carreira é a seguinte: 3 correntinhas e 2 pontos altos no ponto baixo que eu acabei de fazer, 4 correntinhas e um ponto baixo. E sempre 4 correntinhas e um ponto baixo enquanto os arquinhos estiver. E quando chegar nos pontos altos, nós pulamos os 2 primeiros. Fazemos um para cada de base. E pulamos os 2 últimos também. E aqui no caso, os 2 primeiros da outra metade. E repete essa distribuição. Lá na quina, mantém 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, a cada carreira, nessa parte de pontos altos, eu vou ter menos 4 pontos altos. Se na anterior eu tive 20, nessa eu tenho 16, na próxima eu vou ter 12 e vai indo assim. E aqui na quina, nós fazemos 4 correntinhas e um ponto baixo por quantos arquinhos nós tivermos. Sempre aquele esquema que eu explico para vocês quando tem arquinhos, que a cada carreira a gente tem mais um arquinho. E aí as últimas 4 correntinhas dessa lateral, a quina com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E a distribuição é essa por toda a carreira. Vai ficando assim mesmo essa lateral. Já estou na 5ª carreira aqui, depois que comecei esses lequinhos na lateral. E voltei para mostrar para vocês como vai ficando. A cada carreira eu diminuo 4 pontos e faço mais um arquinho na lateral. E aí nesses 4 pontos eu pulo os 2 últimos pontos altos, os 2 primeiros do meio. E sigo a carreira. Lembrando, como eu já falei para vocês antes, quem estiver fazendo um número de pontos diferentes, não tem problema. Inclusive, na foto que eu vi essa bolsa, esse modelo dessa bolsa, fazia bem poucas carreirinhas dessa aqui. É como se fizesse só 3 ou 4 aqui para o final. Então, dando alteração do modelo que eu estou fazendo para o modelo que você está fazendo aí, com fio mais grosso, não tem problema. É só seguir diminuindo os 4 pontos por carreira e fazendo mais um arquinho que vai dar certo. A bolsa vai ficar com a boca da largura do fundo que você escolheu para sua bolsa. Na sequência de carreiras, como eu venho mostrando para vocês,
sempre com mais um arquinho por carreira e menos 4 pontos altos aqui por carreira, eu cheguei a uma carreira onde eu tenho só 4 pontos altos. Então, na sequência, eu vou fazer o seguinte. Fiz a mesma sequência de arquinhos, fiz mais um arquinho nessa carreira. E aqui, eu não vou pular os 2 primeiros pontos altos. Eu vou fazer os meus 2 pontos altos aqui já na beirinha. Se no seu caso sobraram 6 pontos altos, você faz os 2 do meio. Então, olha lá, aqui eu fiz os 2 primeiros pontos altos, pulo os 2 do meio, pulo os 2, faço esses 2 últimos. Essa é a única diferença de distribuição de pontos nessa última carreira aqui. Falo última carreira, porque depois dessa carreira a gente vai dar outra mudança de pontos. Então, olha lá, eu sigo aqui com as correntinhas, as mesmas 4 correntinhas e um ponto baixo para formar os arquinhos. E chegando na quina, nós vamos manter os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aí eu faço em todas as laterais o que eu acabei de mostrar para vocês. A carreira seguinte, aquela dos 2 pontos altos, eu inicio da mesma forma, como eu venho fazendo em todas as carreiras, finalizando a carreira anterior com uma correntinha e um ponto baixo, fazendo 3 correntinhas e 2 pontos altos em cima do ponto baixo que eu acabei de fazer. Sigo com 4 correntinhas e um ponto baixo em cada arquinho da carreira anterior. E aí, chegando aqui no meio, no arco anterior aos pontos altos, eu faço um ponto baixo. Aqui no meio, eu vou fazer 3 correntinhas e já vou lá para o outro arco. E um ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo. E mantenho a quina da mesma forma, com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faço 4 correntinhas e um ponto baixo até chegar lá no meio da carreira. No meio eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo do outro lado e sigo fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo. E a quina se mantém da mesma forma. Então, meus amores, nessa etapa da bolsa, que ela já está uma bolsinha, já está uma sacolinha, nós vamos repetir a carreira que eu vou mostrar para vocês agora, até chegar ao tamanho que se queira para a altura da sacolinha, para fazer essa partezinha alta. Então, qual vai ser a repetição? Sempre o início de 3 correntinhas, 2 pontos altos em cima do ponto baixo, de final de carreira anterior, 4 correntinhas e um ponto baixo, até chegar até o meio da lateral. Lembram aquele meio que na carreira anterior nós fizemos 3 correntinhas aqui? Nós vamos fazer também 3 correntinhas e um ponto baixo. E nós vamos fazer essa repetição, se vocês observarem, tem o mesmo número de arquinhos da carreira anterior. E nós vamos manter isso. Essa boca aqui, a partir daqui, ela vai se manter. Então, nós fazemos sempre no meio 3 correntinhas, depois voltamos a 4 correntinhas e um ponto baixo. E a quina se mantém com os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Meus amores, olha como vai ficando. A sequência é sempre a mesma. Inicio com 3 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 4 correntinhas e um ponto baixo em cada desses arquinhos. Aqui no meio eu faço 3 correntinhas, depois sigo fazendo ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo até chegar na quina.
onde são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E repito toda a sequência, terminando a carreira com 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Lembrando que essa é a parte que fica maior na bolsa, que aqui são as alças, né? A parte que eu estou contando como para ficar a altura da bolsa é essa daqui. Então, ainda está pequeno, né? Então, eu vou fazer pelo menos mais umas 7 carreiras dessa. E eu volto já já para mostrar para vocês a sequência. Com 17 dessas carreiras, eu cheguei a 20 centímetros e acho que já está bom para o tamanho da minha bolsa. Então, agora eu vou fazer uma carreirinha dessa, mas de acabamento. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu começo do mesmo jeito, finalizando a carreira anterior também com uma correntinha e um ponto baixo. Fiz minhas 3 correntinhas e 2 pontos altos em cima do ponto baixo da base. Fiz 3 correntinhas e vou fazer um picô, que é um ponto baixo nessa primeira correntinha. Aí eu faço um ponto baixo lá na minha correntinha. E eu vou repetir isso. 3 correntinhas, um ponto baixo na primeira correntinha e um ponto baixo na base. Eu vou fazer essa carreira para diminuir um pouco essa boca da minha bolsa. 3 correntinhas, um ponto baixo, fechando o picô e um ponto baixo na base. Eu fiz os meus picôs por toda a minha primeira lateral. E na quina, eu mantenho os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E na próxima lateral, e em todas as seguintes, eu mantenho as 3 correntinhas, um ponto baixo, fechando o picô na base. Três correntinhas, um ponto baixo, fechando o picô e um ponto baixo na base. Terminada toda a volta, essa carreira, a partir dessa carreira, eu começo a fechar a quina com 2 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha inicial, porque aqui nós vamos começar a fazer a alça. Então, eu faço 3 correntinhas e 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Viro a carreira, vou caminhar com pontos baixíssimos no topo dos pontos altos, até chegar à correntinha central, e aí vou repetir 3 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazer uns 20 centímetros de alça. Eu vou fazer os 4 cantos, 4 alcinhas, assim. Virando a carreira, caminho com ponto baixíssimo. Até a correntinha central. Faço 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Tá, meus amores, fiz aqui os meus 20 centímetros, arremato. Deixo um pedacinho grande para depois arrematar melhor. E agora eu vou pegar um outro ladinho aqui, uma outra alcinha, e fazer da mesma forma. Eu emendo o fio e faço minhas 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas,
3 pontos altos. E vou fazer o mesmo número de carreiras que eu fiz lá na outra alça. Da mesma forma, terminei a carreira, eu caminho com pontos baixíssimos até o meio da correntinha e repito o que acabei de fazer. Fiz a segunda das 4 alcinhas, uma carreirinha menor do que a primeira, e a última carreirinha eu vou usar para emendar. Então, desse lado aqui, eu fiz 14 carreiras. Aqui eu estou com os pontos altos da última carreira, que é a 14ª, já feitos. Aí eu pego lá outra alcinha, estou garantindo que não está torcido. Olha lá, não está torcido, né? E vou substituir as 2 correntinhas que eu faria aqui por 2 pontos baixos unindo lá na outra alça. Aí eu sigo fazendo os 3 pontos altos. E terminei essa primeira alça. Agora eu vou fazer a mesma coisa nos outros 2 cantinhos que sobraram, que aqui nós temos 4 cantos, não é? Fazer a mesma coisa aqui. Emendo o fio. Na primeira alcinha, na primeira metade da alcinha, eu faço 14 carreiras. Aqui no meu caso, são 14 carreiras. Arremato. Vou para a segunda alcinha, faço 13 carreiras e uso a 14ª para emendar, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, meus amores, aqui está a bolsa terminada. Ela gastou um pouquinho menos de 400 metros de barbante número 3. Ficou com 30 centímetros de largura e ficou com 27 de altura, da base até lá em cima. Lembrando que aqui no fundo ela é bem grandona, né? Porque ela é um quadrado de um jeito que depois espalha de outro jeito. Então, o fundo dela é bem amplo. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.